Olha para esse bicho aqui. Olha para o tamanho desse bicho. Você se pergunta assim, Mikael, como que o peso desse bicho não colapsava o corpo dele? Como que o corpo dele aguentava? Como que os ossos dele não era pesado, não era rígido demais, né? Aquele osso rígido, aquele osso muito pesado. Ou o peso dele colapsaria os ossos, né? Enfim, ele era um animal que usava água para diminuir o peso corporal dele, para aliviar. Ele, como era irrigação sanguínea, o cérebro, como que era a termorregulação desse bicho? Olha para esse bicho. Olha, vê se esse bicho aqui não quebra a lógica humana de ser biologicamente grande demais para existir. Muito bem. Muito bem, meus caros amigos, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou responder isso aqui, isso é uma das perguntas mais excelentes, e durante muito tempo, vários paleontólogos fizeram a mesma pergunta, o mesmo questionamento. À primeira vista, um animal como o arquitinossauro parece desafiar os limites do que nos foi ensinado na biologia. Nós, futuros biólogos ou biólogos como vocês, devem pensar que um arquitinossauro deveria ser humanamente impossível, né? Enfim, né, que um animal como esse, né, deveria estar ali deveria estar ali muito próximo dos limites físicos para o animal terrestre, né, enfim, que não deveria ali existir um animal desse, é, mas não há evidência que fosse anatomicamente impossível. O segredo está em várias adaptações trabalhando em conjunto. Por que os ossos não eram esmagados pelo peso corporal do bicho? Se você aumentar um animal em todas as dimensões, o peso cresce mais rápido que a resistência dos ossos. Isso é conhecido como lei quadrado cubo. Mas os saurópodes não eram simplesmente largatos ampliados. Eles tiveram ossos das pernas muito grossos, postura totalmente vertical, semelhante à dos elefantes, e mesmo funcionando como coluna e distribuição do peso por quatro patas gigantescas. As análises biomecânicas indicam que os ossos desse grande dinossauro, né, enfim, tinham mais segurança compatíveis às grandes mamíferos modernos, enfim. Se você ver aqui, ó, pé do saurópodes, aqui, ó, pa, é, pé, pé do, pé do saurópodes. Pedro Sauron, olha aqui, ó. Olha aqui, você vê aqui, ó, que o pé desse bicho funciona igual uma coluna. Enfim, as análises biomecânicas indicam que os ossos de grandes animais como esse tinham segurança compatível de animais modernos, enfim, né? Além disso, muitos ossos continham cavidades cheias de ar ligadas ao sistema respiratório. Olha aqui, ó, igual das aves. É, ó, peraí. Enfim, tinha ali, igual aves modernas, enfim, né? Cheia cavidade cheia de ar ligada ao sistema respiratório, reduzindo bastante, né, a massa corporal. E vamos lá. Eu vou explicar alguns conceitos aqui interessantes. Aqui. Os ossos não ficariam rígidos demais? Sim, não. Um animal de 60 toneladas não podia ser ágil como um cavalo. Provavelmente andava devagar, fazia curva mais lenta, tinha aceleração limitada, mas isso não causa um colapso mecânico. Um exemplo é o elefante asiático. Ele já opera com limites relativamente óbvios, né? Relativamente ali, tu vê ali um limite, enfim, reopera com o momento conservador devido ao tamanho, né, opera com limite ali conservados, enfim, né, tem limite ali, mas tem um momento conservado, enfim, né. Os saurópodes levaram esse princípio a um extremo, né. Mas como que o oxigênio chegava? Já vou levantar outras questões. Como que o sangue bombeava para um pescoço tão alto? Isso aqui já é um dos maiores debates da paleobiologia. Durante décadas imaginou-se que os saurópodes mantinham o pescoço erguido como uma girafa gigante. Mas isso seria um problema enorme. Se a cabeça tivesse 10 a 15 metros acima do coração, a pressão arterial seria gigantesca. Então existem algumas opções. Hipótese A, pescoço mais oriental. Muitas pesquisas acreditam que vários saurópodes mantinham o pescoço mais horizontal do que vertical. Parte do tempo,
Nesse caso, o sistema circulatório ficaria mais fácil. Hipótese B, sistema cardiovascular sinistro. É possível que possua coração enorme, artérias elásticas, uma convergência com o que temos com girafas hoje em dia. Hipótese C, é a mistura dos outros dois. Eles viviam e cara, tem essas imagens aqui, ó, saurópode na água, olha aqui, ó. Olha aqui, é saurópode na água. Saurópode na água. Olha aqui, ó. Saurópode, olha aqui, tem essas imagens aqui, ó, de saurópodes aqui na água. Olha aqui, ó, o bicho aqui tá na água, olha aqui, ó. O bichão tá na água, olha aqui, ó. Pera aí. O bicho tá na água. Não, isso aqui, não, isso daqui não, isso daqui não, não. Isso daqui, não. Essa imagem aqui é melhor, pera aí. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Só com a pescoço pra fora. Eles vivem na água. Isso é uma ideia muito comum, né? Mas é considerada praticamente no século XIX, mas é considerada praticamente abandonada. As evidências constam incluir pegada, né, pegada encontradas em solo firme, a anatomia da espécie adequada para testes, troços compatível com locomoção terrestre, distribuição dos fósseis. Um problema de água né, seria que criaria dificuldade respiratória. Se um saroco tivesse ali submerso vários metros, a pressão da água sobre o tórax poderia dificultar a expulsão dos pulmões. Portanto, os grandes sarocos eram essencialmente animais terrestres. Como que o corpo não colapsava? Uma característica importante, que eles não eram tão densos quanto imaginamos. Eles tinham, né, olha aqui, ó. Eles tinham um sistema circulatório muito peculiar, semelhante ao de aves modernas, sacos aéreos, osso pneumático com ar dentro, grande eficiência respiratória. Isso reduzia o peso. Um animal de 70 toneladas ainda era gigantesco, mas não era uma massa sólida de carne e osso. Enfim, né? E a temperatura? Um animal tão grande tem enorme inércia térmica, tá? Isso é chamado de gigantotermia sobre a temperatura dele. O corpo aquece e esfria lentamente. A temperatura, né, é relativamente estável, menor gasto de energia para mantê-lo, menor perda de calor, tá? Enfim. Se o solar fosse muito maior do que conhecemos, poderiam começar a enfrentar problemas de superaquecimento. Alguns sugerem que o gigantismo extremo talvez tenha sido limitado justamente por dificuldade de dispersão de calor. Enfim, né? Então, olha aqui, ó. Então, eu quero levantar aqui outro ponto muito importante. Muito importante para todos vocês. Eu falei duas coisas que parecem contraditórias, mas eu vou tentar aqui explicar aqui para vocês que não é contradição, tá? Que não é contradição que eu tô falando aqui. Vamos lá. Primeiramente, eu não expliquei algumas coisas. Eu não na verdade, eu não deixei claro. Olha aqui, ó. Eu falei que o osso era denso, mas ao mesmo tempo pneumático. Eu tive a cara de pau de falar, de não explicar que um osso de uma dinossauro era pneumático, porém denso. Como que o osso vai ser oco e denso ao mesmo tempo? E eu não expliquei se o elefante está no limite da biologia igual um saurópode. Eu não expliquei isso bem, mas o elefante na locomoção ele não consegue nem mais pular, para você ter uma ideia. Então ele tá chegando ali no limite, igual um saurópode, né? Enfim, né? Ele tá chegando já no limite ali, biológico já da vida. Só que eu deixo as coisas vagas, né? Enfim. Mas muitas pessoas consideram, né? Que grandes dinossauros como a dinossauro, Petagotitan, estavam no limite, tá? Estavam ali no limite. Mas não sei que fosse impossível, tá? Para eles viverem. Enfim, viver no limite, né, enfim, da biologia não é tão absurdo assim quanto vocês podem pensar. Eu quero explicar aqui a contradição. Pneumático, tá? Significa que tem cavidade de ar oco e denso significa pesado e maciço. Como conciliar isso? Os pneumáticos eram uma marca registrada dos grandes dinossauros, saurópodes e terópodes. Eles tinham vértebras e ossos do pescoço cheio de cavidade de ar, conectado ao sistema respiratório, sacos aéreos, igualzinho às aves modernas. Isso deixa a parte do corpo superior muito leve.
e tinham ossos densos e maciços para aguentar toneladas de peso. As pernas desses animais precisavam ser pilares de concreto. Os ossos dos membros inferiores eram densos e grossos e candados justamente para suportar o estresse mecânico. Então, eles tinham vértebra e osso do pescoço cheio de cavidade de ar, eles tinham e osso do pescoço, onde ele estava sistema respiratório, ou seja, o osso pneumático ou denso variava dependendo da parte do corpo, tá? Enfim, então quando eu falo que ele é pneumático ou é denso, não significa que o corpo inteiro dele seja da mesma composição. As pernas, que são pilares, os ossos das pernas, e o pescoço, as vértebras do pescoço é pneumática e os pés são, né? Os pés ali são ali, igual mármore, né? Enfim, para aumentar 200 toneladas, enfim, né? As pernas precisam ser muito duras, né? Enfim. Um osso individual, como a vértebra, pode ser pneumático, enquanto o fêmur é muito denso, no caso do rinoceronte. Vamos supor, vamos supor que os ossos predominantes são densos, paquiostose, mas não tem o semicircular dos dinossauros. Então dizer que vamos lá, olha aqui, o rinoceronte, queria que eu usar aqui porque aqui eu tenho que conciliar melhor a explicação. Aqui, ó, o osso de um rinoceronte, ele é, ele é denso, porém não significa que todo o corpo dele seja propriamente denso. O crânio dele é uma estrutura pneumática, olha aqui, ó. Tanto em nós quanto em vários outros animais, enquanto não variável. O crânio possui cavidades cheias de ar, chamadas de seios paranasais, ou seio da face. Se o crânio fosse uma estrutura 100% maciço e denso, seria pesado demais para aguentar o peixe, para aguentar, né? Para o pescoço aguentar, especialmente animais de cabeça grande. A pneumatização deixa a estrutura leve. A engenharia, a engenharia da natureza é o princípio das colunas e arcos. Os ossos do crânio formam paredes finas, mas posicionadas de um jeito que distribui o peso da mastigação ou da cabeça sem precisar de um bloco denso. Enfim, né? Mais posicionado de um jeito que distribui o peso da mastigação. Então é o mesmo exemplo. Ossos de um rinoceronte. Denso, porém tem partes pneumáticas. A mesma coisa com a perna com a perna do saurópode e a vértebra do saurópode, né? É um bom exemplo. Não o melhor exemplo. Na verdade, eu não gostei desse vídeo. Enfim. O erro é achar que um animal tem que ser uma coisa só. Ou ele é 100% de chumbo, ou ele é 100% de isopor. Um exemplo, né? Enfim. Ou ele é 100% denso, ou é 100% pneumático. Enfim, né? O rinoceronte, vamos supor, as pernas dele são pilares de osso maciços e densos para aguentar mais de 2 toneladas correndo trombando por aí, mas o crânio tem cavidade de 6 mais enorme para a cabeça não ficar pesada demais para o pescoço carregar. E o saurópode é o mesmo princípio, só que elevado à 10ª potência. As pernas eram concretos densos, porque precisava descarregar dezenas de quilos no chão, já a coluna e o pescoço, 10 metros, eram cheios de placas, cavidade pneumática, porque se o pescoço fosse denso como a perna, o bicho não iria aguentar, enfim, né? Mas quando eu falo, enfim, né? Enfim, essa é a explicação que eu queria dar. Não gostei desse vídeo, vou privar esse vídeo, mas enfim. E sobre estar no limite biológico, o elefante realmente não consegue pular. O impacto, tá? Sobre o limite biológico de elefante, saurópodes, bora falar sobre isso. O elefante não consegue pular. O impacto de 3 a 6 toneladas de volta no chão destruir suas articulações. Mas é aqui, ó. O elefante não chegou no limite, né? Enfim. Mas ele tá perto do limite, tá? Enfim. Um elefante, ele tá chegando no limite, só que o saurópodes, ele chegou mais perto do limite ainda. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. É basicamente isso. O elefante, né? Está ali num limite mais tolerável. Se ele ficasse maior, a alimentação biológica, mano, ficou muito, muito pesado. O tempo da gravidez e a falta de saco tornariam a vida dele mais difícil.
Já o saurópode conseguia ir muito além, chegou no limite mais absoluto para o animal terrestre na história, né? Enfim. Mas, Mikael, como o elefante tá chegando no limite, sendo que mamute era muito maior do que ele e não morriam. Como que você concilia isso? Como que você concilia isso? Muito bem, quando alguém fala que o elefante tá no limite, não está falando de um peso exato travado na balança, como para 600 toneladas. Não, das 6.000 toneladas, perdão, não 600. E ninguém mais passa. Eles estão falando de uma faixa de peso limite, né? Enfim. Os mamutes e outros elefantes pré-históricos, de fato, passaram ao elefante atual, mas operavam dentro do limite dessa faixa. Tem ali um elefante africano atual, 7 a 10 toneladas, o recorde foi 10, o mamute lanoso, né? Enfim. É, o mamute lanoso ele era bem mais próximo do elefante africano. O maior mesmo era o elefante mamute colombiano, né, de 10 a 14 toneladas. O elefante de presa reta, né, de 15 toneladas, o maior mamífero terrestre que existiu, que chegava a 15 toneladas. Enfim, né? É, elefante como o elefante de presas retas conseguiu chegar a 15 toneladas, porque ele não morria porque a engenharia do corpo foi elevada ao máximo. Para aguentar 14 a 15 toneladas. Esses suplementos tiveram que pagar um preço, né? Pernas como coluna de concreto, ossos das pernas que eram ainda muito, que ainda, né? Nessa minha explicação que eu falei, né? Muito grossas, curtas, densas, muito mais que os elefantes atuais, eram um pilar de peso maciço. Se o elefante atual já não consegue pular e caminhar de forma muito solta, né? Ele é muito rígido. Esse mamute se moveu de forma ainda mais lenta e travada. Qualquer queda ou buraco no chão poderia ser fatal, quebrando o fêmur do animal. O cemitério trabalhava sob uma pressão absurda para bombear o sangue por todo o corpo, né? Enfim. Era uma pressão ainda maior, mas ainda não impossível, né? Enfim. Era uma pressão maior, mas ainda não impossível de se viver, tá? Enfim. Era ali, né? No limite ali, que você fala, "Oh, ai meu Deus, o bicho tá chegando ali, tá chegando ali no nível ali que se continuar, rapaz, né? Tudo tem limite, rapaz. Tudo tem limite. Meu amigo, tudo tem ali um limite, né? Enfim. Tudo tem um limite ali, claro. Tem um limite ali que o bicho não vai conseguir passar, né? Se ele continuar, ele vai morrer. E, cara, continuando a discussão anterior, eu vi que algumas pessoas não entenderam o que eu falei o seguinte. Algumas pessoas não entenderam a explicação que eu dei. Olha aqui, ó. Eu vou voltar pro mesmo ponto anterior. Olha aqui, ó. Eu vou voltar pro mesmo ponto anterior. Vou tentar explicar aqui mais profundamente. E como que o saurópode vai ter osso denso e pneumático ao mesmo tempo? É o mesmo exemplo do rinoceronte. O rinoceronte tem ossos ali pneumáticos na cabeça, né? E tem ossos na perna muito denso. Eles podem equilibrar os dois tranquilamente, entendeu? Mas eu ainda não consegui explicar isso da forma que eu queria, tanto que eu me embolei um pouco, na explicação, né? Eu não consegui ali tirar ali é, a gema da explicação, falando que muitas pessoas imaginam que um osso precisa ser inteiramente denso ou inteiramente pneumático, quando na realidade, diferentes partes do esqueleto podem ter propriedades muito diferentes. Enfim, o rinoceronte possui membros muito robustos e densos para suportar tonelada de peso, já que a região do crânio possui área, já que, né, algumas regiões do crânio possuem sacos aéreos, né, seios paranasais. Isso é uma contradição. Nas aves acontece algo muito parecido, mas mais extremo. Muitas vértebras, costelas e osso do tronco são invadidas por sacos aéreos, tornando-se pneumático, enquanto regiões que recebem grande carga mecânica permanecem mais esparsas. Nos saurópodes, as tomografias de estudos histológicos mostram que várias vértebras do pescoço e do tronco eram pneumáticas. 50% do volume interno da vértebra era ocupado por cavidades aéreas nasais. Isso reduz muito o peso do pescoço sem comprometer toda a resistência estrutural. Tá? Imagina 40 vértebras de um saurópode, muitas pneumáticas, costelas e algumas vértebras do tronco, parcialmente pneumáticas.
fêmur, tíbia, úmero e cintura pélvica extremamente robustos e serviam para resistir à compressão, pés reforçados para distribuir o peso. Então, a comparação não seria, né, osso pneumático versus osso duro. Seria osso, né, seria ali um pescoço mais leve, pernas, né, as pernas pesadas e robustas, né, pescoço leve, ossos mais leves e pesados, dependendo da área. O mesmo princípio da engenharia é usado em pontos, aviões e guindastes. Colocar-se material onde é necessário remover, onde só adicionaria peso, né, enfim. Do ponto de vista biomecânico, o Sarop não precisava que todo esqueleto fosse leve. Ele precisava reduzir toda a massa nas regiões longas e distantes do corpo, né? Especialmente o pescoço, né? Ele precisava reduzir a massa nas regiões longas e distantes, né? Um pescoço de 10 metros feito em vértebras sólidas seria energeticamente muito caro e mecanicamente mais difícil de sustentar do que o pescoço com cavidade pneumática, né? Enfim, é basicamente isso, né? Quando os paleontólogos falam que um saurópode tinha esqueleto pneumático, e não quer dizer que o osso das pernas tinham partes ocas como de uma voadora. Quer dizer que parte específica do esqueleto possui uma espécie de cavidades aéreas derivadas dos sacos aéreos, né? Enfim, a minha analogia com ele foi com ele no Santo Errado, o animal pode combinar regiões pneumáticas e regiões muito densas no mesmo corpo, sem qualquer contração biológica. O debate científico não é se isso é possível. A discussão é o quão extensa era a pneumatização, né? E quanto peso realmente é economizado nas diferentes grupos de saropa. Enfim. É basicamente isso, tá, enfim. Só que eu não vou mais usar o exemplo do rinoceronte, porque isso causa uma confusão. Quando eu falo que é pneumático, eu não quero falar que a cabeça do bicho é oca, porque ele tem cérebro, tem tudo ali dentro. Eu falei que tem sacos aéreos ali dentro. Analogia ali com sacos aéreos das aves, né? Enfim. Eu não vou mais usar esse exemplo, nunca mais que eu uso esse exemplo, que o logo me ajude nisso, enfim. Mas que minha parte não seja retirada, enfim. É, não estou dizendo que o osso é simplesmente oco. O termo significa que existem cavidades internas conectadas ao sistema respiratório por extensão dos sacos aéreos, semelhante ao que ocorre nas aves. Enfim. Numa ave, o crânio não é um balão vazio, a cérebro, sangue, nervos, músculos e órgãos sensoriais. Mesmo assim, existem espaço aéreo em certas regiões. O mesmo vale para vértebras pneumáticas, né? Enfim. Talvez uma melhor analogia seja que ela não é maciça, mas também não é vazia. A parede ósseas cerebéculas internas, vasos sanguíneos, tecido mole organizado ao redor de cavidade cheia de ar, né? Enfim. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. Nossa. Talvez uma analogia, né? Não é maciça, mas também não é vazia. A parede óssea trabéculas internas, vasos intestinos moles, organizando ao redor de cavidade cheia de ar. No salão, as evidências sugerem que sacos invadiam vértebras cervicais, vértebras dorsais, algumas costelas. Essa cavidade eram cercadas por osso vivo, vascularização, portanto uma vértebra pneumática no tubo vazio. É uma estrutura complexa com divisões internas que mantém resistência mecânica enquanto reduzir a massa. É por isso que alguns pesquisadores preferem dizer pneumatização em vez de ossos ocos. A expressão osso oco pode levar a uma imagem mental errada. Nas aves, nas atuais, o sistema respiratório inclui sacos aéreos conectados ao pulmão. Esse saco pode penetrar certos ossos e criar cavidade pneumática. A hipótese mais aceita é que muitos saurópodes possuíam um sistema respiratório análogo das aves, né? Enfim, com sacos aéreos que deixavam uma característica nas vértebras. Essa interpretação é apoiada por anatomia comparada, né? Enfim. Olha aqui, ó. Quando eu falo pneumatizado, não quero dizer que não tem nada ali dentro. Tem toda uma estrutura. Tem toda uma estrutura ali para que dali aliviar o peso. A mesma coisa com o rinoceronte. Mas não significa que o bicho seja todo oco, velho. Enfim, é basicamente isso. Um osso oco no osso vazio, ele contém cavidade associada ao sistema respiratório, mas continua sendo uma estrutura complexa. Dentro de osso pneumático você encontra parede óssea existente, trabécula e uma rede interna de suporte, vasos sanguíneos, células ósseas vivas, revestimento em todo o tecido mole, cavidade ocupada por ar. O resultado é uma mistura leve, mas não uma mistura sem conteúdo. Uma comparação de engenharia seria uma viga trilha,
Tricida é uma estrutura em favo de mel, né? É uma via tricida, uma estrutura em um favo de mel. Se você olhar dentro, parece ser sólida, mas se você cortar ao meio, verá espaço interno. Mas esse espaço não significa fraqueza, faz parte do projeto estrutural, né? Enfim. É, Saurópodes, né, vertebrados do pescoço são um bom exemplo. Estudos de tomografia mostram que possuem uma rede complexa de câmara e divisória interna. Havia muito espaço aéreo, mas também uma arquitetura sofisticada que mantinha resistência mecânica, permitia reduzir massa sem perder a demasiada rigidez, né? Enfim. E eu tô tentando fazer a mesma explicação com o rinoceronte. Não sei se tá colando, velho. Eu queria usar aqui a mesma explicação com o rinoceronte. Enfim. Ai, eu fico até cansado sem fôlego. Enfim, é basicamente isso. É, basicamente isso, tá? Basicamente isso. Eles têm seios paranasais no crânio, vez respiratório, enfim, né? Mas como funcionaria esses seios paranasais no crânio do rinoceronte? Esses paranasais, eu não gosto da palavra seio, fala paranasal no crânio do rinoceronte. Ele não é bem oco, velho, enfim. Não são buracos vazios no crânio, eles são cavidades cheias de ar, revestidas por tecido vivo, integrado aos restantes da anatomia, né? Mas, assim como em outros mamíferos, os seis paranasais são extensões da cavidade nasal, né? Que se desenvolvem dentro de osso, dentro de certos ossos do crânio. São estes por mucosa, por circulação, e se comunicam com a via respiratória. Quando você olha para o crânio rinoceronte cortado ao meio, não vê uma massa óssea totalmente sólida, nem um espaço totalmente vazio, você vê ossos extensos, ossos internos, cavidade aérea, nem mucosa revestindo essa cavidade. Passar e conectar a cavidade nasal, né? Enfim, basicamente isso, tá? Enfim. A função exata dos seios paranasais debatida na biologia, reduzir a massa do crânio, distribuição de tensões mecânicas, participar do funcionamento do ar, esperar a temperatura e umidade, acomodar o crescimento de estruturas faciais grandes, né? Enfim. É parecido com uma viga, né? Engenharia, uma viga é algo que pode manter grande parte da essência usando menos material do que uma viga totalmente maciça, né? Só que oca não é bem a definição que eu gosto. Enfim. Na verdade, esses paranasais do rinoceronte não é bem oco, mas tudo bem, né? Enfim. Quando se fala paranasais, não é correto imaginar um espaço vazio, são preenchidos, né? Por membrana viva, possuem vaso sanguíneo, possuem conexões com a cavidade nasal, são delimitadas por paredes ósseas complexas. Enfim, não são cavidades aéreas, mas não são vazio absoluto. É parecido com dizer que uma sala contém ar, não significa que tudo seja oca, né? Existem paredes, teto, instalações, estruturas sustentando tudo, o mesmo assim vale para Nazar, né? Enfim. Nossa, não gostei desse vídeo, enfim. Mas fazer o quê? Enfim, né, pessoal? Fazer o quê? Fiquem em paz de espírito. Um longo desejo de vocês.